O evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 10 de São Marcos. Estamos na continuidade. Não sei se vocês recordam, na liturgia dominical da semana passada, foi aquele episódio do jovem rico. Já estávamos no capítulo 10. Agora, avançando no capítulo 10, nós nos colocamos diante desse episódio em que Jesus, subindo para Jerusalém, para o seu destino final, porque em Jerusalém ele sofreu a paixão e ele foi crucificado e depois morreu. Então, caminhando para Jerusalém, 2 apóstolos chegam até Jesus e fazem um pedido. Esses 2 apóstolos eram Tiago e João. Chegaram até Jesus e disseram: Mestre, nós queremos pedir uma coisa. Queremos que faças por nós o que vamos pedir. E aí Jesus pergunta o que eles estavam pedindo. E eles falam: queremos que um se sente à tua direita e outro se sente à tua esquerda na glória. Eu posso até dizer que o pedido em si não era ruim, porque eu também gostaria de me sentar à direita ou à esquerda de Jesus no céu. Já basta receber o céu, ficar à direita ou à esquerda de Jesus, melhor ainda. Mas o problema do pedido desses apóstolos não era o pedido em si, mas era a intenção que eles traziam no coração. Por que os apóstolos, caminhando para Jerusalém, ainda estavam sendo catequizados, ainda estavam aprendendo com Jesus? Porque os apóstolos, não só Tiago e João, todos os apóstolos, eles ainda traziam aquela mentalidade de que Jesus era o Messias político, de que Jesus era o Messias esperado pelo povo de Israel, que libertaria o povo do Império Romano. Essa glória que Tiago e João estavam pedindo, estavam dizendo, não era só a glória da eternidade, mas era uma glória de poder. E aí Jesus aproveita a ocasião para fazer uma correção. Primeiro, Jesus diz: vós podeis beber o cálice que eu vou beber? Vós podeis ser batizados com o batismo que eu vou receber? E Jesus afirma que sim. E um detalhe interessante é que Tiago e João eram 2 apóstolos especiais. Eles foram os primeiros chamados por Jesus quando estavam consertando as redes da pesca com seu pai Zebedeu. Vocês se lembram quem estava junto com Pedro no episódio da transfiguração de apóstolo? Tiago e João. Na transfiguração estava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus começou a sofrer agonia no Horto das Oliveiras, quais eram os 3 apóstolos que estavam com ele? Pedro, Tiago e João. Então, Tiago e João, junto com São Pedro, eram apóstolos especiais. E o que Jesus disse a Tiago e João, que eles beberiam o mesmo cálice, que eles seriam batizados, de fato isso aconteceu. Porque Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Nos Atos dos Apóstolos diz que Tiago foi martirizado à espada pelo rei Herodes. João não chegou a ser martirizado, não chegou a derramar o sangue, mas a sua vida foi um verdadeiro martírio. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi humilhado e só não derramou o sangue, porque diz a tradição que não era o desígnio de Deus. Dizem que foram várias tentativas que João fosse martirizado. Inclusive, uma das tentativas, ele teria sido jogado num tambor, num tanque, com óleo fervendo, e milagrosamente ele saiu ileso. Mas os 2 beberam do cálice que Jesus bebeu. Os 2 foram batizados com o mesmo batismo de Jesus. Mas o problema é que o coração deles ainda estava contaminado. E no final do evangelho Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Essa palavra resgate, que vem do grego, o que significa? Desde o mundo antigo, quando falava assim: alguém foi resgatado por outra pessoa, era quando alguém ou pagava a libertação de uma pessoa ou de um escravo, ou alguém se oferecia no lugar daquela pessoa. Isso era o resgate. Quando Jesus diz que ele veio em resgate por muitos, o que ele estava dizendo? E nós somos esses muitos. O que ele estava dizendo? Que ele pagou o preço da nossa libertação. A libertação da morte, a libertação do pecado. Ele se ofereceu em sacrifício na cruz para nos libertar. Ele se ofereceu em sacrifício na cruz
por cada um de nós. Esse é o resgate que Cristo veio nos oferecer. Por isso que Cristo, Ele cumpriu na sua vida, em plenitude, aquilo que está na primeira leitura de hoje. É um trecho breve do livro de Isaías. Esse trecho diz que um servo de Deus, nós chamamos o servo de Javé, ele foi oferecido em sacrifício. Ele foi macerado por sofrimentos. Sabe o que é macerar? Sabe o que é ser macerado? É ser triturado, é ser moído, é ser esmagado, é ser humilhado. Então, o servo de Javé, que aparece no livro de Isaías, foi um homem eleito por Deus, escolhido por Deus, que exerceu a sua missão no meio do sofrimento, no meio da rejeição, no meio da perseguição, mas ele foi um sinal de salvação para o povo. Ele também foi um sinal de resgate para que muitas pessoas fossem salvas. E o servo de Javé, diz a leitura, Deus permitiu que ele fosse esmagado pelo sofrimento. Quando nós olhamos para a figura do servo de Javé, que foi eleito por Deus, e nós também pelo batismo nós somos eleitos por Deus, quando nós olhamos para a figura de um homem que foi eleito por Deus para exercer uma missão, e ainda assim Deus permitiu o seu sofrimento, surge uma pergunta, eu não vou dizer que todos nós aqui, mas a maioria de nós já fizemos. Por que que Deus permite o sofrimento humano? Você já se perguntou isso? Por que que Deus permite o nosso sofrimento? Por que que Deus permite o sofrimento daqueles que nós amamos? Ora, se Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, e os evangelhos dizem que Jesus se compadecia da fraqueza humana, que Ele curava, que Ele libertava, que Ele expulsava demônios, por que que ainda assim Ele permite o sofrimento? Jesus curava, Jesus libertava, Jesus expulsava demônios, fazia sinais físicos, mas a finalidade dele era a salvação das pessoas. Então, por isso que para responder essa pergunta, por que que Deus permite o sofrimento humano, nós entramos no mistério da permissão divina. Mas a resposta começa onde? Na cruz de Cristo. A resposta começa quando nós entendemos que além dessa vida, Deus nos chama à eternidade. Jesus não eliminou o sofrimento. Jesus não tirou o sofrimento da nossa vida, mas passando pela cruz, Ele nos dá a oportunidade de enxergarmos um sentido para o sofrimento. Por isso que nós, dentro da igreja, nós não podemos pregar um Cristo que não seja o Cristo crucificado. Nós não podemos adulterar o Evangelho e dizer assim, não, Jesus vai resolver tudo na nossa vida. Jesus vai resolver todos os problemas, vai dar saúde em plenitude, vai dar dinheiro em plenitude, nós não teremos nenhum problema. Essa não é a pregação do Evangelho. E muitas denominações cristãs que ficam pregando isso, estão adulterando o Evangelho, estão mudando o Evangelho. Essa teologia da prosperidade que se prega por aí, isso é uma mentira do Evangelho. Ah, Jesus vai conceder tudo, Jesus vai te dar muito dinheiro, Jesus vai te dar luxo, isso é sinal da bênção de Deus. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, o Cristo que nós pregamos, é o Cristo crucificado, que nessa vida nos dá consolações? Sim. Que nessa vida, apesar dos sofrimentos, quer nos conceder alegria? Sim. Mas é um Cristo que não elimina o sofrimento da nossa vida. Às vezes nós pensamos assim, eu falei isso ontem na homilia com o pessoal do caminho. Nós criamos uma mentalidade assim, faça tudo certinho e você não vai ter nenhum problema. Tem gente que se pergunta isso, mas eu não faço nada de errado. Eu tento obedecer os mandamentos, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, eu faço tudo certinho, eu sou uma boa pessoa. Por que que eu tenho que sofrer? Porque isso faz parte da vida. Porque Cristo passou pela cruz, porque Ele nos deu o exemplo. Ele enfrentou a cruz, Ele venceu a cruz, Ele venceu um sofrimento para nos dar um novo sentido, para que nós enxerguemos um novo sentido. Por isso que a nossa pregação na igreja não deve ser, não é que Jesus vai resolver toda a nossa vida. A nossa pregação e a nossa vivência deve ser, Jesus permite o sofrimento,
Ele permite que passemos por uma enfermidade. Ele permite que passemos por uma instabilidade financeira. Ele permite que nós passemos por situações que parecem tirar a nossa vida do trilho. Mas Ele também nos ajuda a enfrentar o sofrimento e a enxergar um sentido para tudo aquilo que nós enfrentamos. Então, queridos irmãos e irmãs, olhando para essa liturgia de hoje, olhando para o Evangelho, vamos aprender com Jesus a correção que Ele fez aos apóstolos. Nós não precisamos buscar os primeiros lugares, nós não precisamos buscar as honras, os privilégios, mas nós precisamos nos contentar com aquilo que Jesus nos concede. E precisamos entender que Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e nos resgatar da escravidão do pecado e da morte. E olhando para o servo de Javé, entendamos que Deus permite o sofrimento. Ele nos ama, não é que Ele deixa de nos amar. Ele permite o sofrimento, mas na cruz de seu Filho Jesus Cristo, Ele nos ajuda a enxergar um novo sentido. Se você está passando por um sofrimento, se você está passando por uma tribulação, faça esse exercício. Reze, peça a Deus que te ilumine e peça a Ele que te ajude a enxergar um sentido para o sofrimento, a abraçar a sua cruz, assumir a sua cruz, se unir ao Cristo crucificado e que Ele te ajude a enxergar um novo sentido. O sofrimento cristão, quando bem entendido, ele é sinal de salvação, ele é sinal de redenção, ele é purificação dos nossos pecados e é um caminho que nos leva à eternidade. Então vamos pedir a Deus, a seu Filho Jesus Cristo, que nos ajude a aceitar o sofrimento e a enxergar um sentido para tudo aquilo que nós enfrentamos.